Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a mensagem número 2 de hoje. Nós vamos ver quantos vídeos podemos trazer hoje sobre esse tema, o reino de Deus, onde aí em Mateus 16, Jesus disse: eu te dou a chave do reino dos céus. Ele está falando para qualquer um, meu irmão, que quiser ter uma ligação íntima com Deus, porque você mesmo nunca daria a chave da tua casa para uma pessoa desconhecida. Nunca ele vai deixar entrar na sua casa aquelas pessoas que ele não reconhece como pessoas que fazem parte do reino dele, porque o mundo está dividido em dois reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás. Multidões, a Bíblia diz, que estão nessa batalha espiritual sem saber, porque estão no reino de Satanás, e o diabo cega eles para não entenderem a verdade. O diabo engana, o diabo aproveita as coisas que existem no mundo de errada para dar isso como armadilha para destruição do relacionamento deles com Deus, e multidões ficam sem o reino. Mas Jesus disse para Pedro e para os discípulos que de lá para cá tem sido multidões de discípulos no mundo inteiro, e a mensagem é a mesma, a promessa é a mesma. Ele está dizendo: eu te dou as chaves do reino dos céus, e as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Quer dizer, o diabo não pode suportar o poder de Deus na tua vida, se você de verdade andar com esse Deus, ser servo desse Deus, ser filho desse Deus, ser íntimo dele. Então eu quero falar desse reino. Por que na Bíblia Jesus tem a chave para dar? Porque ele tem a chave para dar desse reino. É porque a Bíblia diz que ele é o próprio rei. Eu quero falar nesse número 2 sobre esse reino que ele vai dar para alguns. No terceiro vídeo nós vamos falar sobre quem pode entrar no reino e quem não pode. É a Bíblia que diz que tem dois grupos: os que podem entrar, os que não podem entrar nesse reino para viver eternamente nesse reino lá em cima, se morrer hoje ou se Jesus voltar para levar seu povo para viver nesse reino, que a Bíblia diz que isso também vai acontecer a qualquer momento. Jesus vai voltar. Primeiro, por que Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como já estudamos no Apocalipse 19. Primeiro é que ele é o único Messias. O Messias é uma figura que Israel conhece, como eu disse no áudio primeiro, no vídeo primeiro, que ele já está anunciado nos livros que vieram muito antes de Mateus, nos registros de Israel, dos profetas de Israel. Deus avisou para os profetas tudo sobre a vinda desse Messias, o lugar onde ele ia nascer, como ele viria, que ele não viria nunca rico, mas sim como um ser humano pobre, e que ele ia ser morto. O próprio Jesus avisou muito isso em Mateus 16, 20 em diante. Ele disse: olha, eu vou ter que ser morto, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele já avisava isso. Bem, mas por que ele é aquele que tem a chave para dar a entrada no reino? Primeiro, porque ele que é o rei, amém? E é ele que quer dar. Então vamos falar sobre esse reino. Aqui eu anotei algumas coisas que eu tive que pesquisar na Bíblia. Então, aqui diz, por exemplo, quando Jesus nasceu e ele estava dentro do templo, aqui diz que teve uma profecia para ele, ó, que está em Lucas capítulo 1, 33. Pega aí, ó. Aqui diz que o seu reino nunca
nunca terá fim. Olha aqui, ó. E que ele reinará. Olha aí, ele reinará e seu reino nunca terá fim. Então tá aqui, ó. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Aqui é o próprio anjo Gabriel que aparece, viu? Para Maria, mãe dele, para seu pai biológico, porque Jesus teve, como Deus, ele nunca teve mãe, ele só teve pai, mas como homem, ele teve mãe, mas nunca teve pai. O seu pai era um pai de criação, porque Deus colocou a criança dentro, pronto. Então, aqui, ó, quando ela estava grávida, aparece esse anjo Gabriel e diz, e este será grande, é o verso 32 de Lucas, capítulo 1, estou lendo na minha Bíblia, na tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original, diz, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, com letra maiúscula, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Só que esse anjo está avisando quem seria o filho que ia nascer daquele casal tão pobre, financeiramente pobre, Maria e José, pais biológicos de Jesus. Mas, porque muito antes disso, no livro de Daniel, que veio mais ou menos no ano 500 a.C., Deus já passou isso aqui para Daniel. Por exemplo, aqui em Daniel 7, que vem no Antigo Testamento, você for ler Mateus voltando, depois de Isaías, aí vem Jeremias, depois vem Ezequiel e depois vem Daniel. Então no capítulo 7 diz assim, é o verso 24, não é isso? Não, deixa eu anotar o versículo direitinho aqui, Daniel 7, 27 diz, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão, ponto. Mas só que bem aqui, ó, ele diz isso bem aqui, ó, diz assim, ó, verso 18, Daniel 7, mas os santos do Altíssimo receberão um reino e possuirão um reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Lá no capítulo 9 de Daniel, diz assim, ó, não é nem um Daniel, onde diz que o seu reino, né, ele não tem fim, é 7, perdão, diz assim, ó, cadê? 7,14, Daniel diz, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, o seu reino único, que não será destruído. Viu? Aí o 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Então aqui é o Messias. Israel, até hoje, qualquer judeu que estuda a Bíblia, quando vê esse texto diz, aí é o Messias. Esse texto é sobre o Messias. Então, o mesmo ele disse, né, a gente já viu, né, capítulo 2, 44, diz assim, ó, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e
será estabelecido para sempre. Qual? O reino de Deus. Quando Cristo chegou, no capítulo 10 de Mateus, ele diz para os discípulos dele: ide pregar e diga, é chegado o reino dos céus. Quer dizer, ele já está ali, o rei. Amém? Aqui também, quando Jesus estava sendo crucificado, momentos antes da prisão dele, a Bíblia diz que ele vinha montado num jumento. E em Lucas 19:38, o povo gritava, sabendo que ele era o Messias, dizia: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque isso era uma profecia cumprida. O que é uma profecia cumprida? É porque no livro de Zacarias 9, verso 9, que veio centenas de anos antes de Cristo, o profeta Zacarias, ele disse isso aqui, ó, no capítulo 9:9, diz: eis aí vem o teu rei, pobre, humilde, montado numa jumenta, cria de um jumentinho. Então, quando Jesus veio, ele veio para se cumprir tudo exatamente como estava escrito lá. Então o profeta Zacarias diz que para ele entrar primeiro, ele era humilde e pobre financeiramente, e tinha que entrar como rei. O rei, o Messias, era o próprio rei da Israel. Por isso que quando Pilatos mandou crucificar Jesus, mandou escrever numa placa: aqui está o rei dos judeus. Onde que está escrito isso? Está aqui na Bíblia. Eu escrevi aqui, João 19:19. Ele na cruz escrito, porque tudo aquilo ele tinha que passar para poder ressuscitar e provar que ele é Deus. A Bíblia diz que o Pai é Deus e ele é Deus. Tanto que aqui em João 12:34, o povo de Israel, quando ouviu ele dizer que ele tinha que morrer e ressuscitar, eles disseram: nós temos ouvido na lei que o Messias, o Cristo, que Cristo é a tradução para o português, em hebraico é Messias. Nós sabemos que o Messias vive eternamente. Como tu diz que tu vai ser tirado? Porque eles não entendiam nada, por isso que eles depois mandaram crucificar, que achavam que ele era um impostor. Então eles mesmo diziam que na lei dizia que ele ia viver eternamente. Quer dizer, os profetas diziam que o Messias era uma pessoa que não pode morrer jamais, porque ele é o próprio Deus. Só Deus pode viver para sempre, e essa vida eterna no reino ele quer dar para nós. Aqui em João 1:49, quando os discípulos começaram a vir, os primeiros discípulos, um deles disse para Jesus: tu és o rei de Israel, que ele reconheceu ele como o Messias lá do Antigo Testamento. Aqui, ó, Jesus diz que no dia que ele julgar a terra, ele vai se sentar como rei e vai apartar as ovelhas dos bodes. O mundo vai ser dividido entre ovelha e bode. Um dia que ele vai julgar o mundo, e ele disse: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: parte de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Assim que vai ser o julgamento desse rei Jesus. Mateus 25:34 e o verso 41. Então ele mesmo diz que um dia ele vai julgar como rei, né? Paulo diz assim em 2 Timóteo 4:1-2, diz: Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então, muitas vezes isso acontece. Paulo, quando pregava, o povo dizia que Cristo, que Paulo pregava, estava sendo anunciado como um outro rei, o rei Jesus. Atos 17, verso 7. Então Paulo, onde pregava, ele dizia que Jesus era o rei de Israel, e o povo rejeitava a pregação de Paulo, às vezes por isso, porque na época já havia um rei, o rei de Roma, né? E os judeus tinham um único rei, que era Deus, o Criador. Não aceitavam Jesus, que o
Pai enviou ele também para ser o Rei eterno. O mesmo poder que o Pai tem, o Filho tem. Então, aqui você vai ver muito isso aqui, né? Jesus como Deus. Isaías 9:6 diz: o menino será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A mesma coisa está escrito no Salmo 45 de Davi, versos 5 e 6, diz: por isso Deus, o teu Deus. Então essa expressão está usada, Jesus como Deus, o Messias como Deus, no ano 1000 a.C. por Davi, que o autor de Hebreus repete no capítulo 1 de Hebreus, no verso 5 e 6, repete o que Davi disse: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Então ele veio dar esse reino que é dele, para quem quiser, mas a Bíblia diz que infelizmente muitos vão ser julgados como réus, porque não vão poder entrar nesse reino, porque na terra estão servindo Satanás com suas maldades, estão no reino do diabo, no reino das trevas, rejeitam vir para o reino da luz, o reino de Cristo. Amém? Aqui Paulo diz em Colossenses, né, que Cristo nos transportou para o reino do Filho do seu amor, não é isso? Colossenses 1,13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que ele quer fazer conosco. Ele quer te dar essa chave, que nem todos vão ter essa chave, nem todos podem entrar no reino de Deus. Vai ser o tema do terceiro vídeo de agora, amém? Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos liberta.